Olá, estamos no ar com mais um Wernicast, o podcast da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E hoje eu estou com minha companheira Aline Linhares, que está de volta para o Wernicast. Olá, Aline, seja bem-vinda. Oi, Bruno Barreto, olá você, nosso web espectador, você que assiste ao podcast, ao Wernicast, o horário que você quiser, que bom ter a sua companhia, seja em que momento for, no carro, no trabalho, enfim, em casa, você está aí passeando, né? Fazendo aquele relax também, está assistindo a gente, ou você que está aí querendo, né, até fazer outras construções através do nosso podcast, muito obrigada pela sua audiência junto conosco. Lembrando sempre que você pode comentar, compartilhar e curtir os nossos programas e fazer com que chegue mais longe, fazendo com que também o YouTube entenda que esse programa é muito legal e ele tem que ser recomendado aí para o mundo inteiro. Assim como na semana passada, o Wernicast vai ser quente, vai ser um tema da semana. Na semana passada a gente aproveitou a assembleia da Abruen e trouxemos o presidente da Abruen, o Odilon Máximo. E dessa vez a gente vai pegar o encerramento do FestWern e vai trazer o coordenador artístico do evento, Dionísio do Apodi, para tratar do FestWern, aproveitando que o tema ainda está quente, ainda está sendo vivido na UERN, e a gente vai trazer Dionísio do Apodi, que é um grande artista de Mossoró, uma referência artística de Mossoró, que, para nosso orgulho, também é servidor da UERN e que está à frente do FestWern, que é um grande legado deixado pelo professor Felipe Caetano, que faleceu durante a pandemia, que esse ano foi homenageado na Assembleia Universitária da UERN. Felipe Caetano, que é um patrimônio da nossa universidade, merece todo o reconhecimento, todas as homenagens por tudo que ele fez pela UERN. Então, a gente dedica esse programa ao professor Felipe Caetano por tudo que ele fez, por ter criado o FestWern, e a gente agora recebe esse cara aqui que eu tenho muita admiração, muito respeito, reconheço muito a qualidade artística dele, que é o grande Dionísio do Apodi. É uma felicidade, Dionísio, te receber aqui no Wernicast para falar de FestWern. Eu e a Aline, nós fomos estagiários no primeiro FestWern. Então a gente tem uma alegria. Eu fui no segundo ou terceiro. Mas a gente foi estagiário junto. Eu sempre erro. Foi você, Adams e Bárbara. Isso, eu sempre erro isso. Na minha cabeça, naquela foto, com aquela camisa vermelha, eu tô com você. Não, eu fui lá, você estava com uma foto comigo, mas eu não estava estagiando ainda. Então minha memória você foi para dar a primeira remessa. Bárbara mesmo, Bárbara. Então, assim, é porque eu gosto de botar você na minha vida, que ele você sabe que eu lhe amo. Ele gosta muito de história. Mas a satisfação, Dionísio, de receber aqui. Toda vez eu erro isso, viu? Ela toda vez me corrige. Que bom, que maravilha estar aqui com vocês. Fico muito à vontade. Bruno, a pessoa também que a gente admira no jornalismo, desde longas datas também, em rádio, em TV, no blog também. Então, a gente fica muito à vontade, porque a gente sabe que é tratado com respeito. A Aline também, sabia que a Aline já iniciou a fazer teatro lá com a gente também. E porque a gente sabe que a desenvoltura dela, o que ela for fazer, ela vai fazer bem. Né? Eu penso exatamente isso, Dionísio. Eu vou que botar a Aline para fazer no audiovisual, a Aline dá show. Oh, meu Deus, que coisa boa. Vou ficar aqui recebendo os elogios hoje. Vou nem perguntar. Aline, mas você sabe que eu sou suspeito, né? Meu Deus. Então, já que vocês estão dedicando o programa ao professor Felipe, assim, Felipe não só era meu conterrâneo, né? Porque nasceu em Apodi, e como eu também era radicado aqui em Mossoró, porque Mossoró acaba sendo essa porta aberta, né, para um monte de gente que mora em vários municípios aqui da região, né, essa coisa que... E aí, hoje eu acredito que eu faço teatro por conta da visão de Felipe Caetano, né, porque eu comecei a fazer teatro aqui no Grutum da UERN, que hoje eu sou o coordenador artístico também do Grutum. Então, comecei a fazer teatro no Grutum, porque, na época, eu acho que em 98, quando eu cheguei na universidade, aí eu, por acaso, me topei com um cartaz falando de uma oficina para teatro. E eu nem sabia direito o que era teatro, né? E fui. E essa oficina foi realizada por conta do desejo dele em reativar o Grutum, que estava parado. Ou seja, ele... diretamente e também indiretamente modificou a vida de muita gente. Né? A importância de uma pessoa visionária que acreditou o tempo inteiro no teatro, no poder da arte. Conheço muita gente que foi transformada por conta disso.
os depoimentos de pessoas que passaram a fazer teatro por conta de alguma ação que ele é desenvolvida por ele, seja na universidade, seja fora da universidade, assim, não são poucas. E o Festuerne, por exemplo, esse ano, completamos 20 anos, né, de Festuerne, e não dá para colocar o Festuerne sem falar no professor Felipe Caetano, que foi o idealizador. A gente sabe que ele sonhava com isso, né? Quantas vezes, antes do próprio Festuerne começar, a gente sabia do desejo dele, que vivia falando, tanto no Festuerne quanto um curso de teatro na universidade. Eram coisas assim que ele vivia falando, precisa ter um curso e tal. E eu acredito que logo, logo também esse curso está chegando, né? Que já está bem encaminhado para ele. Mas com relação ao Festuerne, são muitos as crianças, os adolescentes, os jovens que tiveram uma oportunidade dentro do Festuerne e passaram a ser ator, ser atriz. Esse ano, com a nossa coordenação, a gente pensa assim, há um legado, assim, as pessoas quando vão ver teatro, geralmente vê quem está atuando, né? O ator, isso, a atriz, mas esquece que para ver isso precisa de uma série de coisas, precisa o iluminador, precisa o sonoplasta, precisa o figurinista, precisa o aderecista. Então, a gente iniciou esse ano um cuidado maior com isso, e aí as capacitações elas não ficaram restritas à atuação. A gente abriu capacitações para que as escolas pudessem ter pessoas que se capacitassem para a iluminação, para o som, para ficar atento. Por quê? Porque a gente acredita que é uma lacuna que existe no teatro. Todo mundo que vê teatro só quer fazer, eu quero ser ator e quero ser atriz. E que bom que é. Mas também precisamos, se a gente for ver, o próprio teatro de Mossoró e região, a gente tem os mesmos profissionais nessas áreas há muito tempo, são as mesmas pessoas, não tem se renovado. Então, a gente acredita, a gente quer dar esse empurrão para que o Festuerne seja isso. E a gente acha que já está agindo, né? Porque as 24 escolas que participaram, todas elas tinham pessoas responsáveis pelo som e pela iluminação, que chegava lá e que ficava ao lado dos técnicos do Festuerne, né? Que foram contratados para isso, de som, de camarim, de iluminação. Então, eu acho que já é um olhar também pensando no futuro do teatro aqui em Mossoró, na região e no Rio Grande do Norte, né? Ter esse olhar mais amplo, que eu acredito que a gente não tem como ter, se vocês me perguntarem assim, então a gente já tem pessoas trabalhando com isso? Claro que não. Então, quanto tempo a gente pode ter isso? Não dá para saber, porque é um tempo que não é o cronológico. Esse tempo que o teatro tem, às vezes a gente começa a fazer, uma criança, um adolescente começa a fazer teatro aqui, começa a ter uma experiência em 2023 e, de repente, se encontra com isso em 2030, lá para frente. Porque é uma construção, né? Você vai vendo e aí... É como tudo na vida. Você vai tendo as informações, vai acumulando cultura, vai acumulando coisas e mais para frente é que você define, se encontra no que quer fazer nesse prazer. Então, eu acho que o Festuerne, trazer a figura do professor Felipe, eu acho que tem esse sinônimo de oportunidade para muita gente. E assim, é um festival que no início eu me lembro bem, né, das primeiras edições, era tudo muito novo para todo mundo, inclusive para as pessoas da UERN que trabalhavam com isso, justamente por causa também, acredito eu, por falta dessa capacitação, desse olhar diferenciado para o teatro, para a cultura, e o professor Felipe fez esse boom acontecer, tipo assim, olhem, o teatro, a cultura, ela faz toda a diferença, ela move muita coisa. E vendo hoje o Festuerne, né, com essa grandeza que ele tem, e a gente falando aqui em off, que você disse que tem vontade de adotar as escolas, né, os alunos das escolas, para fazer aqueles meninos todos trabalharem, né, e se ocuparem, na verdade. Como é que você viu, né, desde que você iniciou no Festuerne até agora, né, que você agora está como coordenador artístico, quais foram as evoluções, né, se é que eu posso dizer assim, ou o avançar das etapas que você viu acontecer? Assim, o Festuerne hoje, ele está
se preparando para sair dos limites do Estado. Eu acho que assim, a gente já houve um ensaio esse ano, mas a gente, infelizmente, isso são coisas que não tem como vencer todas as etapas Sim. num único Festuerne, e a história nos conta isso, né, da evolução, como você diz, né, do desenvolvimento no caminho, no trajeto que o Festuerne tem feito. Então, nessa a gente já abriu nas inscrições possibilidades de escolas de outros estados poderem participar do Festuerne. Mas não tivemos inscrições. Isso não significa que foi um fracasso, significa que é um pontapé, né? Sim. Já foi divulgado no Ceará, já foi divulgado na Paraíba, fizemos divulgações assim em meios de comunicação de lá, em jornais, em rádios, essa coisa. E eu acredito que as coisas, esse olhar, eu sempre olho em perspectiva, não olho o presente. Olho que o que a gente começa aqui, começa pequeno e ele vai crescendo. Eu acredito que para o próximo ano, eu acredito que a gente tenha, sabe? Porque aproveitar o tamanho do Festuerne que foi esse ano, porque foi diferente, porque esse ano teve uma lei de incentivo, né, que veio, teve o patrocínio do governo do Estado através do programa Câmara Cascudo, da Potigás, da TCM Telecom, o próprio apoio da prefeitura, né, que tem. Então, eu acho que isso dá um nível para o Festuerne, dá uma colocação que chega em outros lugares, né? Você pega hoje a quantidade de escolas, o Estado quase todo representado, o nível dos trabalhos que aumentou esse nível. Por quê? Por conta das capacitações que a gente tanto viajou para as escolas. E a gente tinha capacitações, Bruno e Aline, diárias. Não eram só as presenciais, mas todos os dias nossos técnicos, que tínhamos teatro, dança e música. Tínhamos 3 pessoas contratadas durante todo esse período. Encerrou o contrato agora no final do festival, sexta-feira passada, mas tivemos todo esse período 3 pessoas disponíveis para as escolas, que todos os dias estavam em reuniões com as escolas, mesmo que virtuais, mas tinham as presenciais também. Então, isso resulta um trabalho de melhor qualidade. Sim. Né? Não falo assim que... Eu acho que a sua pergunta é inteligente porque traz essa coisa da evolução, do desenvolvimento. Não é que esse festival eu não vou colocar como o melhor de todos, porque esse festival não começa aqui. Ele tem uma trajetória, lá de quando Felipe Caetano colocou a semente até hoje. Mas, e que o próximo ano ele seja maior, ele possa chegar em outros estados, porque eu acredito que tem um potencial de ser nacional. Claro que isso não se faz da noite para o dia. Não é em 1, 2, 3 anos que isso vai acontecer. Mas eu acredito, porque a gente não tem no Brasil festivais dessa estrutura que a UERN tem para escolas públicas, uma universidade, o que dá um know-how ainda maior, que é uma universidade que puxa isso. A gente tem alguns festivais que as universidades fazem para os próprios universitários, mas não um cuidado de ir lá na base, lá na escola pública, a universidade assumindo esse papel, né? Porque vai ser o futuro estudante da universidade. Então, a gente não tem isso. Se você procurar, você não vai encontrar. Dionísio, eu leio muito sobre ciência política, essas coisas, e eu percebo que tudo tem muito ligação com estrutura. Eu não estou falando de estrutura, né? Estrutura econômica, de estrutura física, financeira, eu não estou falando disso, não. Estou falando com estrutura institucional. E Mossoró tem uma institucionalidade de teatro, né? A gente tem grandes eventos com teatro, tem companhias, tem 2 teatros, né? Tem mais teatros, mas os que funcionam... Tem 2 teatros que são comerciais, digamos assim, que traz eventos comerciais. Tem toda uma dinâmica cultural que termina no Festuerne. E aí a UERN tem uma companhia, tem um grupo de teatro, que é o Grutum. Então, assim, eu acho que tudo teve uma base para poder chegar até o Festuerne, não é isso? Sim, e aí eu volto lá para a figura do professor Felipe Caetano. Porque, assim, o professor Felipe, na juventude dele, ele fez teatro. A importância de termos
pessoas do teatro sentado nessas cadeiras também, porque Felipe foi pró-reitor e essa influência de ser pró-reitor, ele acabou desenvolvendo diversos projetos aqui dentro da universidade. Eu lembro que aqui na UERN tinha um projeto que eu sempre falo nele, já inclusive falei para a própria reitora como era bom, que era o projeto Outras Falas, que ele trazia espetáculos de outros centros, de outros estados para Mossoró, né? Na época era o auditório do Epílogo de Campos, aqui ao lado, né? Que foi onde eu comecei também. E aí, olha só, eu tive o privilégio de entrar no Grutum numa época que Outras Falas trazia grandes espetáculos, assim, que são referências no Brasil. Alguns deles até referências internacionais, como, por exemplo, Val da Sarapalha, do grupo Piolim, de João Pessoa, que é o grupo de Luiz Carlos Vasconcelos, de uma série, uma turma muito de primeira aqui do Teatro Nacional. E aí, ter essa base, sabe, tive essa sorte, porque esses grupos que vinham, eu no Grutum acabava vendo todos esses grupos. Quando ia montar uma luz, eu passava o dia com eles, ficava só olhando, ajudando, pegar um refletor de um canto. Foi aí onde eu aprendi nome de refletor, o que é que fazia, por que é que o refletor era daquele jeito, como é que se fazia uma luz geral, o que era um contra, o que era um pino, não sei o que, essas coisas mais básicas, tudo eu aprendi daí. Aí eu tive essa sorte, né, de entrar tendo essa estrutura que você fala, que eu acho que, apesar de termos esses dois teatros e termos essa força, por exemplo, a universidade tem esse Festoerno, eu acho que a gente precisa avançar mais, que a gente precisa de um lugar para o teatro debater em todos os lugares, em todos os setores da nossa sociedade. Vamos imaginar quem é que está dando as cartas no mundo hoje. Vamos lá. Tem o economista, o cara do direito, mas os artistas eles também precisam participar dessas mesas de debates para o que é que a gente quer do futuro. Porque acaba que o artista, como ele tem o poder da sensibilidade, o poder de projetar o futuro, acaba que ele consegue ser uma espécie de arauto. E, às vezes, a gente é muito excluído das mesas de articulações. E a nossa arte é uma arte muito política, né? E, então, eu acho que essa estrutura ela ajuda muito. Por exemplo, hoje eu estou aqui falando dessas coisas por conta dessa estrutura que existe, né? O Festoerno, que eu sou coordenador, me faz estar aqui e falando dessas coisas que a nossa sociedade, por exemplo, Mossoró, a gente precisa também ouvir os artistas, mas não é só enquanto atuante do teatro, mas é enquanto os problemas que a gente tem. Por quê? Pegue o Festoerno. A Aline viu como porque a Aline foi fazer o cerimonial de abertura. As temáticas que são abordadas nele não são temáticas que são impostas, obrigadas, até porque esse ano a temática a gente optou por fazer uma temática livre para que as escolas pudessem tratar dos seus problemas, ver suas questões, e foi muito bom, porque a gente debateu muitas coisas que a nossa sociedade precisa debater. Então, o teatro, por si só, naturalmente, traz essas coisas para o debate. Então, por que a gente não trazer os sujeitos, os atores no sentido bem amplo, que discutem essas questões, que quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, não tenha dúvida que todas as vezes que eu fui fazer, vou citar um exemplo que é mais conhecido do grande público, por exemplo, que eu fui fazer Chuva de Bala, fui fazer Lampião no Chuva de Bala. Não tenha dúvidas que eu sentava com um grupo de cangaceiros e principalmente que eu passei muitos anos, aí vinha aquela turma mais jovem, e a gente sentava e debatia muito, não era só estudar a história, mas era debater o que é que aquilo significava hoje. O que é que esse campo, por exemplo, foi embora Lampião, a gente se arvora porque a gente expulsou Lampião, mas quantos Lampiões a gente tem hoje? As pessoas que não podem dar um pé na calçada, não podem colocar na calçada porque pode vir alguém. Mossoró como dos municípios mais violentos do país. Então, assim, o nosso teatro, ele não está preocupado em trazer uma temática que não ponha as pessoas para funcionar, para andar, para pensar, para refletir e para melhorar a nossa sociedade. Se for só para ser bonito, eu não tenho essa identidade. Minha identidade é
esse ano, no Festo Erne, a gente jogou isso muito forte, né? Que é um teatro que possa trazer a reflexão de uma sociedade melhor. Então, eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços, essa coisa, essa estrutura, os espaços dos teatros, esses microfones também. Por exemplo, se você pegar quantos professores, por trás de cada escola dessa do Festo Erne, tem um professor que batalhou muito, que sofreu muito para botar a escola para o Festo Erne. Porque existe uma estrutura que não deixa muito isso, né? Porque é a escola pública, como está, o salário de professor, essas coisas todas. Então, nunca é tão fácil. Vou até citar Dostoiévski, que ele falava que 2 e 2 é igual a 5, né? As coisas não são tão exatas, 2 e 2 igual a 4. No teatro, no que a gente pensa, na nossa sociedade, no nosso convívio, sempre é algo mais complexo que depende de muita coisa. E você falando assim, eu sempre remeto à comunicação. A gente passa também por muitas nuances como essas, assim, né, de problemáticas e tal. Quando você estava falando, porque falta alguém para ser iluminador, alguém para ser roteirista, alguém para ser figurinista, a gente sofre para alguém que edite, alguém que ajeite a luz, alguém que seja, né, que esteja ali na produção, porque muitas vezes a maioria das pessoas querem estar aqui na frente das câmeras. E, assim, essa questão, né, das políticas públicas que a gente vinha falando, né, e são temáticas também que, muitas vezes, as pessoas não querem debater, né, porque sabem que tem muitas dificuldades para poder resolver, ou nunca vai ser resolvido e tem que estar sempre ali no paliativo e tal, e ajeitando. Essas suas experiências, né, aqui em Mossoró, lá em Apodi, lá em São Paulo, enfim, nos lugares que você passou, como é que você consegue trazer isso, né, para as crianças e até mesmo para os professores, como você acabou de falar, para, de certa forma, ser uma ponta de esperança ali? Né? Porque a gente quer que isso aconteça, mas muitas vezes a gente não sabe como e nem sabe a quem recorrer. Como é que você, como pessoa e como profissional, tem se comportado, vamos dizer assim, para ser esse ponto de esperança? Eu acho que, principalmente, a gente dá asas para as pessoas falarem das coisas delas, né? Eu fico muito contente, por exemplo, o Festo Erne nesse ano, nós temos ainda muitos textos de autores mais famosos. Por exemplo, tivemos um texto de Ariano Suassuna, e não tem pecado, é maravilhoso, tal. Só que nós temos muitos textos que são os próprios estudantes que estão escrevendo. Eu fiquei muito contente porque lá em Apodi tem uma escola da zona rural, lá de Melancias, que veio para o Festo Erne, e foi um espetáculo muito divertido, muito bonito e muito reflexivo, que eu até incentivando eles a se apresentarem por Apodi, para que não fique na experiência do Festo Erne, mas que o Festo Erne possa ser um trampolim para eles ficarem apresentando lá, de escola em escola. E eu, como conhecedor dos problemas de Apodi, vi... eles colocaram 2 casas, como se fosse Romeu e Julieta, digamos, são 2 coisas distintas, né? E a problemática de Apodi, que é o quê? Que lá se fala as pessoas não discutem questões políticas, mas se resume a bicudo e bacurau. Quem é desse? Esse é verde, esse é vermelho, tal. E esses meninos, sem ninguém dizer, façam isso, de repente eu me surpreendi, está lá o texto tratando das coisas de Apodi, do cara do político que distribui a dentadura, vem aqui, você pega a sua dentadura no saco. Claro que antigamente tinha muito essa questão, né, dos óculos, chegava num saco, pegava o óculos. Hoje é mais difícil, mas acontece isso em outras frentes, de outras maneiras. Então, eles trouxeram esses problemas da vida política de Apodi. Lá em Porto do Mangue, eles fizeram um espetáculo que conta a história dos meninos lá, de figuras folclóricas que o vendedor de pamonha, tem o nome do vendedor de pamonha e canjica, tem a pessoa que faz o jogo do bicho. Então, existe uma atenção para a própria cultura, para a própria comunidade. O que a gente faz, quando você pergunta como é isso, de incentivar a eles cantarem a aldeia deles.
não significa, até, por exemplo, o Raimundo Gugel aqui, aquela escola ali que fica no caminho Carnaubal, do BH ali, o Raimundo Gugel pegou o texto de Ariano Suassuna, Torturas de um Coração, mas sob uma ótica totalmente diferente, porque Ariano Suassuna ele tinha o seu quê de um quê preconceituoso também do machismo, em relação... e aí o texto, elas fizeram o quê? Só mulheres. Até os personagens masculinos, quem faziam eram as mulheres. E começaram, no próprio texto do espetáculo, a questionar o próprio texto do Ariano, que ele escreveu numa época passada, datada, que se falava de outras coisas, mas elas não perderam a oportunidade. Ou seja, existe um ser político, um ser pensante dentro dessas escolas, que elas... quando você, respondendo a sua questão, fiz primeiro essa contextualização, não é a gente que diz, faça isso. Eles trazem, a gente só identifica e incentiva a fortalecer aquilo, sabe? A fortalecer os problemas dele, as aldeias dele. Porque se vocês pegarem Shakespeare, pegar Molière na França, Shakespeare na Inglaterra, eles são universais, mas eles começaram o que eles tratavam era de questões do lugar deles. E isso... eles tiveram uma amplitude tão grande porque contaram isso de uma forma universal, que até hoje você pega um cara, o cara que foi responsável pela introdução do realismo na Rússia, Nikolai Gogol, ele escreve o Inspetor-Geral lá. Aí você se identifica com aquela corrupção que ele coloca lá, você se identifica com a corrupção brasileira. Mas eles estão falando das aldeias dele. Então, para a gente, Antônio Francisco, que é o nosso exemplo, Antônio Francisco ele circula o Brasil inteiro, mas falando o quê? Falando da Lagoa do Mato, falando dos amigos dele, de Luiz Campos, de Zé Ribamar, falando dessas coisas. Eles cantam o local, mas de uma forma universal. Então, é isso, assim, identificar isso. Porque, assim, quando os jovens, os adolescentes, às vezes até os professores, que muitos deles têm muita vontade e nem têm relação com teatro, mas só têm muita vontade. E, às vezes, ficam um pouco inseguros, né, mas será que a gente sabe escrever? Será que vai dar certo? Aí, para não pegar um texto lá da prateleira, a gente acaba incentivando e dando essa possibilidade de capacitação para que eles mesmos possam fazer as suas coisas. Em Apodi, não só o texto era de uma aluna, eu acho que tem 17 anos lá, e como a direção também era de um estudante. O professor só fez coordenar. Isso arrepia, é uma coisa assim muito bonita. E vai abrindo um horizonte de renovação na classe artística aqui da região. É isso que a gente quer propiciar e a gente acredita que seja o papel do Festuerne também. E por isso que a gente atentou esse ano para as outras funções do teatro. Porque como o Festuerne já dá essa ajuda, a gente conhece muita gente. Tem uma pessoa dentro da nossa equipe que passou por um processo seletivo para trabalhar com o teatro. Está até nessa revista de 55 anos do Festuerne, que é Yasmin, que é uma pessoa hoje que tem um trabalho dentro de Mossoró, é uma atriz que é reconhecida, e ela surgiu com 12 anos de idade dentro do Festuerne. E esse ano ela ajudou a capacitar as pessoas do Festuerne, depois de tantos anos. Olha que coisa bonita. E eu vou dizer uma coisa, vai acabar acontecendo um dia, a gente vê alguém revelado no Festuerne brilhando em nível nacional. E eu vou dizer por quê. Porque com a descentralização das produções de audiovisual da Globo, por causa do streaming, está começando a ter uma pegada de regionalização. Cangaço Novo, eu acho que Cangaço Novo abriu um leque. Para um ator do nosso grupo, com o Cangaço Novo, que é Maxon Arito, que estudante, se formou agora em comunicação, né, pela UERN, surgiu lá na Baixinha, na comunidade, que até hoje a gente tem a nossa sede do grupo pessoal do Tarará, que é um outro grupo que eu... Ele foi qual personagem, Cangaço Novo? Que eu sou meio ruim. Peraí.
Sou bom dos personagens. Eu sei que Jeremias me segue no Twitter. O que é interpreta do Jeremias. Eu fui seguir ele, quando eu olhei, ele já me seguia. Eu disse, meu amigo, esse cara já me seguia. Que legal. Eu não assisti, super porque feliz. eu não tive tempo. Mas o Mas é um personagem baita dele série. teve. Ele foi para fazer uma participaçãozinha e, de repente... Cresceu. Cresceu. A Alice, ela tá fazendo o maior sucesso. Deu um show como Dinorá, né? Dinorá, né? Agora me fugiu o nome. Acho que é Dinorá Vaqueiro. Eu não sou bom para decorar os nomes dos personagens, não. Eu sei que ela fez um maior sucesso e ela é potiguar. Então, assim, a gente já tinha visto Titina brilhar numa novela. Então, assim, a gente não via atores potiguares, artistas potiguares brilharem no audiovisual. Eu tô... Sei não, vai que um dia... Eu digo isso muito, assim, que especificamente a Globo, né, que é a maior, ela, depois que descobriu que o Nordeste, né, propicia aí financeiramente muita coisa boa... Dinorá, viu, Aline? Descobriu também que tem outras nuances que o nosso estado, enfim, o Nordeste como um todo, ele pode proporcionar, inclusive, né, nessa área de atores, atrizes, enfim, pessoas do teatro, pessoas que fazem a cultura, né, desde roteiristas, enfim, outras coisas que a gente tem essas outras possibilidades que engrandecem não só o nosso estado e, enfim, a nossa região Nordeste, mas também os nossos atores, né, que merecem muito. A gente teve vários atores que passaram, inclusive, coloca aqui você também, Dionísio, que você sabe que eu sou muito admiradora do seu trabalho. Obrigado. E sempre que tem o Chuva de Bala, e quando tinha você lá, né, era um lampião diferenciado. De alto nível. De alto nível, e assim, que a gente sentisse realmente ali, dentro daquela época, dentro daquele momento, de tão realista que era, que você, né, se colocava ali como lampião mesmo. E a gente ficava assim, nossa, meu Deus, que massa. A Toni Silva, né, que é também outra grande artista que a gente tem. Eu digo já que você é nosso, porque, né, já está aqui há muitos anos, então é nosso também. Mas não deixa de ser de Apodi. E isso também reverbera no Fest Verne, né? Quando os meninos, as meninas, enfim, e os professores também chegam e encontram assim, eu assisti você, eu vi você. Isso dá também uma certa, vamos dizer assim, uma certa não, é uma maior responsabilidade em relação a cultivar aqueles meninos, orientar, né, Sim, aquela criançada toda. Para você, pesa ou não? Não pesa porque eu sei o tamanho assim das coisas que eu faço. Eu acredito, a minha forma de fazer teatro, ela não é a única, mas é a que eu quero fazer. Porque eu não acredito num teatro em que você decore um texto e vá fazer alguma coisa. Eu acredito num teatro que ele possa transformar quem está fazendo e transformar quem assiste você também. Você incorpora. É um negócio, assim, espetacular. Não é aquela coisa de resumir o teatro a decorar um texto. Eu acho que o decorar o texto é um ingrediente. É importante. É importante, mas não é tudo. Não é tudo. Então eu carrego isso, eu sei do lugar que eu estou, eu sei do lugar que eu venho, eu sei onde eu quero ir, sei respeitar os ambientes, sei... E por isso a gente, assim, eu encaro com leveza, apesar da grande responsabilidade, com leveza porque eu não tenho tanto pé, não tenho tanta perna. Às vezes eu estava falando aqui para vocês antes, em off, né, fora do ar, que a minha vontade é adotar, por exemplo, cada escola que a gente ia, a minha vontade era adotar aquela escola. Como é que a gente faz isso? Mas aí tem a responsabilidade de quê? Mas o nosso papel é esse, é ir e incentivar os professores, incentivar os diretores, despertar esses estudantes, porque tiveram escolas, por exemplo, teve uma escola que por pouco não desistiu, que a direção mandou ofício dizendo porque estava com muitos problemas e não ia ter como continuar. E daí os estudantes assumiram isso, disseram que não, que queriam participar, e foram eles que fizeram a escola participar. Ou seja, já existe um princípio ativo ali naqueles adolescentes, naqueles jovens. Então, a gente encara desse jeito, né? Por mim, eu adotava aquilo tudo, porque você pega, por exemplo, uma escola como a Paulo Freire, que está ali dentro do Santo Antônio, que é um bairro que a gente sabe que é cheio de problemas. Aí você pega lá, eles vieram
apresentar na pré-estreia, porque a pré-estreia foi um momento antes do festival que a gente teve para ver todos os espetáculos, para comentar, para apontar algumas coisas, faltando um pouco mais de uma semana. A gente fez essas pré-estreias. E aí, eles chegaram, aí eu vi que tinham 2 meninas que cantavam muito, tinha um menino que tocava, tinha outro que dançava, que fazia as coreografias. Aí eu fico pensando, meu Deus. Aí eu paro para conversar com eles. A primeira coisa é, lá perto de vocês, tem uma biblioteca? Não. Tem algum espaço cultural que se apresente espetáculo? Não. Tem isso? Não. Tem nada. É talento nato. Mas aí, como é que a gente... sabe, a responsabilidade de como é que a gente mantém isso? Porque a gente sabe, infelizmente, que a maior parte dessa meninada não vai ter muita possibilidade de desenvolvimento, porque a nossa sociedade, o nosso sistema, a nossa estrutura, ela é cruel em dar possibilidade. Então, o Festuerne acaba propiciando oportunidade para muita gente, mas não tem como atacar tudo. Não tem como todas essas escolas, esses estudantes, esses talentos. Daqui a pouco, aí, quando eu escuto as histórias desses estudantes lá do Santo Antônio, aí a gente enxerga o perigo, como a gente precisaria ter o perigo, assim que eu digo, em relação ao futuro deles, né? De como a gente poderia ter mais política pública. E aí eu chegar nesse microfone aqui, eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso falar só no sucesso do Festuerne. Eu preciso falar também da ausência de política pública, que a gente precisa ter política pública para levar, para ter biblioteca nesses bairros, para ter espaços culturais, nas praças. A gente tem um monte de praças, sempre teve. Mossoró sempre foi uma terra de muitas praças, de pessoas que ganham campanha pregando, vou construir uma praça, vou reformar uma praça. Mas a praça reformada, ela ainda falta alguma coisa, que é a posse, a posse pelas pessoas daquele espaço público, né? A posse que eu digo é de ter direito a realmente circular, ter direito à cultura ali naquela praça. Tem um amigo da gente, o compadre Caboclo, que é rapper aqui, inclusive foi um dos contratados, passou na seletiva também para trabalhar no Festuerne. Ele tem um projeto chamado Pé na Praça. Uma vez por mês ele faz uma grande programação numa praça abandonada de Mossoró. Todo mês tem praça. Tem praça, ele tem uma lista enorme de praça que ainda não foi. Mas a quantidade de praça que eles chegam lá, não tem nada, tudo destruído. E aí eles pintam, vem o grafite, tem a música, tem as oficinas para as crianças e tal. Essa é uma realidade que a gente precisa passar por ela, para pegar esses meninos, essas crianças que a gente sabe que tem talento, que tem disponibilidade, e dar oportunidade. Porque assim, o Festuerne todo mês. O Festuerne traz uma oportunidade. Sim. Mas assim, como é que a gente mantém isso? Teve uma época que teve um Festuerne itinerante. Não sei se você já estava aqui na UERN. Não, acho que não. Mas teve uma época que tinha... Já estou dando a sugestão. Que selecionava as escolas vencedoras, alguma coisa assim. Sim, certo. Aí faziam um Festuerne itinerante. Ele ia no... Sim, sim. As escolas iam se apresentar nas cidades que tinha camp. Eu não estou lembrando exatamente como foi, porque a memória falha, viu? Depois que a gente tem Covid, até eu que tinha uma memória boa, também minha memória nunca mais foi a mesma. Se minha memória tem me traído bastante. Mas lá nos arquivos deve ter. Procura isso aí depois. Tinha tipo um Festuerne itinerante, alguma coisa assim. Isso foi na gestão retrasada. Mas teve isso aí, um Festuerne itinerante. Isso é muito legal. Sim, porque acaba não deixando, que a gente tem incentivado também as escolas, e algumas já estão fazendo, estão com espetáculos marcados, que é o quê? De não fazer o espetáculo pensando apenas no Festuerne, mas o pós-Festuerne, porque a maior parte dos trabalhos, eles podem ser apresentados nas escolas, na escola do seu município, ficar circulando. Isso dá muito mais possibilidade para mais pessoas assistirem, para despertar mais jovens, mais estudantes para isso. Sim. Tem sido um problema bom, né? A seleção do Festuerne, com muita opção.
Esse ano foi bem difícil fazer, porque se inscreveram, eu acho, quase 60 escolas, 50 e poucas escolas, e tinham 25 vagas, né? Aí você pegar, por exemplo, a gente teve que uma equipe para selecionar com critérios, não significa também que as escolas que não foram selecionadas não eram capazes, porque tiveram escolas que ficaram de fora que participavam do Festuerne há anos, né? Mas é dentro dos critérios de escolha que a gente teve que colocar alguns critérios dentro do edital, acabou que outras escolas se sobressaíram diante de outras, mas que não necessariamente é melhor ou inferior, algo nesse sentido. Mas conseguimos fazer essa seleção de 25. Dentro dessas 25, uma, infelizmente, teve um probleminha agora na reta final e a gente não teve como acionar uma suplente porque já estava muito em cima da hora. Mas, assim, as escolas, na pré-estreia, não tivemos uma falha na pré-estreia, assim, todas as escolas já com trabalho avançado. Também teve, como a gente teve um recurso, né, esse ano, que foi patrocinado via programa Câmara Cascudo, acabou que toda a escola também tinha uma ajuda financeira para poder montar a peça. porque muitas vezes ali aí fica fazendo rifa, fazendo negócio e tal, aí já teve uma ajuda nesse sentido, isso deu uma impulsionada também. E eu acho assim, minha expectativa é próximo ano, amanhã a gente tem uma avaliação interna do Festuerne, e próximo mês temos uma avaliação com as escolas. Em novembro, temos uma avaliação com as escolas, já está marcada, que elas vêm para Mossoró, os representantes, para a gente conversar. Porque o Festuerne acaba que não é uma coisa da UERN, é uma coisa da UERN e das escolas. Porque se você pensar, se as escolas não vierem, não tem Festuerne. Então, é o professor que compra a ideia, são os alunos que compram a ideia, o diretor. Então, assim, é uma grande parceria que, para a realização do Festuerne desse ano, a gente ouviu muito os problemas que eram trazidos dentro de uma avaliação que a gente fez do ano passado. E eu acho que a gente pode melhorar mais a cada ano, porque quem faz o Festuerne, quem vem apresentar, quem passa pela dificuldade são as escolas. Então, são elas também que podem apontar o que a gente tem que fazer. A gente está conversando com o Dionísio da Apudi, ele que é coordenador artístico do Festuerne, é ator também, servidor da UERN, e está aqui contando para a gente como foi a edição desse ano, que foi uma edição realmente muito especial, né? 20 anos de Festuerne, o 17º festival, porque teve essa paralisação por conta, né, da pandemia, enfim, todas as coisas que, infelizmente, ou felizmente, vai saber, né, que aconteceram no mundo. E a gente está aqui bem encantado, conversando, né, vendo e lembrando de muita coisa do Festuerne que a gente assistiu. Você conseguiu assistir todas as peças? Ou quase todas? Eu vi todas, mas assisti, porque às vezes no meio de uma apresentação, como eu ficava lá na técnica também, né, porque a gente produziu uns vídeos, porque o Festuerne, como tem um caráter pedagógico, nós fizemos o quê? Também aquela pergunta que você me fez lá atrás da evolução. Eu lembro do professor Felipe Caetano parando um espetáculo para pedir silêncio para a meninada. Eu lembro. E aí hoje, 20 anos depois, nós criamos uns vídeos de forma pedagógica, mostrando algumas questões do teatro, o que se faz, mas de uma forma divertida também, né? E eu acho que isso influenciou, que esse ano a gente não ficou naquela escuta, aquele psiu para aluno fazer já houve silêncio, um comportamento mais já houve uma apropriação do teatro, sabe? Eu acho que a gente deu um passo importante em relação a isso, né? Nesse desenvolvimento. É menino de todo canto, saindo das paredes, do chão. É menino demais. Agora eu queria falar de uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu quero falar, que é o troféu do Festuerne. Sim, a gente vai chegar lá também, mas se você quiser já pode começar. Uma coisa muito bonita. Lindo. A gente convidou uma
uma amiga, mas não é por ser amiga, porque, por ser uma grande artista, que é Kátia Flashman, que é uma artista de Mossoró, mas de experiência internacional, morou muitos anos na Suíça, trabalhou muito lá, tem uma experiência daqui do barro, da cerâmica, é ceramista, e convidamos ela para fazer o troféu do Festoer. Então, o troféu do Festoer nesse ano é uma obra de arte. Muito lindo, realmente. O nome do troféu é o Candeeiro, né? Que é o nome do troféu do Festoer, e ela fez uma espécie de lamparina com uma pessoa, onde a chama é um abraço, né? Eu acho que o Festoer faz isso, abraça as escolas, abraça as pessoas, e é uma chama que aponta para o futuro. Troféu tão bonito que eu acredito que todas as escolas que participaram, todas elas, as 24, cada uma recebeu esse troféu para deixar lá na sua estante, na sala da direção, na entrada da escola, porque não é um troféu comum, é uma obra de arte. É verdade, e é lindo mesmo. Se a gente puder mostrar aí na edição... Vou tentar com o Cícero, não sei se É muito ele legal. consegue mostrar. Quer dizer que o Festoer ele não é uma mostra competitiva, não tem ranking, não tem a escola vencedora. Sim. Ele é um festival de exibição. Ele ainda é competitivo. Sim, ele ainda é esse ano, competitivo. mas olhe só que eu nem falo sobre isso, né? Se você não falasse, eu nem iria mencionar. Você está tão maravilhado com a qualidade que você, Porque o eu acho que a resultado nem está competição- importando da Eu acho que tem competição. um processo. Eu acho que a universidade, por exemplo, amanhã teremos uma avaliação. Teremos uma avaliação no próximo mês. Durante muitos anos houve essa competição. E eu acho que a maior parte dos festivais de teatro profissional do país, eles não são mais competitivos. Há uma tendência a deixar a competitividade de lado e partir para um formato de mostra, que é de mostras e debates, que é onde as pessoas vão crescendo, porque, olha, faz o seu espetáculo, assiste o outro, acompanha os debates técnicos acerca daquelas coisas. Então, há uma tendência para isso. Particularmente, Qual é a vantagem de não ser competitivo, o festival? principalmente para adolescentes, jovens, crianças, você trabalha o espírito de solidariedade, de cooperação, que a De competitividade... participação, né? Saúde mental também? Porque a arte é diferente do esporte, né? Porque o esporte, por exemplo, no futebol, você chega lá, o São Paulo faz 2 gols no Vasco lá. Maria. O Vasco perdendo até assim, Então, não é tem exemplo. 2 gols, né? Tem 2 gols. Oh, meu Tô Deus. citando para mexer com ele. Fez 2 gols, Já sei assim, que você é São Paulino. não há dúvida, sou campeão da Copa do Brasil. Ei! Então, quando tem 2 gols, você sabe que foram 2 gols. Você sabe que por que ganhou. É algo muito objetivo, né? Foi 3-1, foi 5-3. Claro que há discussões, se foi impedido, se não. Se bem que hoje tem o VAR, no instante Mas o resolve. VAR, às vezes, o VAR ainda... Eu achava que o VAR vinha para resolver, mas ele não resolveu, não. Mas aí na arte é algo mais subjetivo, que não tem essa coisa exata da quantidade de gols. É algo assim que não dá para se comparar. Se você vê o Festoer, a apresentação dos meninos de Apodi, foi uma coisa maravilhosa, mas totalmente diferente do IF de Parnamirim, que foi outra coisa deslumbrante. Como diferente das meninas lá do Raimundo Gugel. É o bom e velho, são as belezas diferentes. Então, se você coloca isso numa mesa e diz que algo é melhor, você acaba criando uma cultura de que aquela outra maneira de fazer, ela não serve, que ela é menor porque o que ganhou é maior. E sem contar que... Você acaba querendo criar uma cultura de fórmula onde não existe fórmula. Exatamente, porque o teatro, a gente tem essa liberdade de se você pegar, por exemplo, o Chuva de Bala, vamos pegar assim, se você pegar o primeiro Chuva de Bala que foi realizado, foi a Bujanra. Totalmente diferente do que João Marcelino fazia. E totalmente diferente do que, por exemplo, Eliezer Rolim, que veio um ano fazer, que ele colocou o público em cima do palco, não sei se vocês lembram, construiu umas arquibancadas, ele veio um ano. Então, são coisas distintas, com seu valor, mas muito distintas, né? A mesma história contada de modos completamente diferentes, né? E essas outras histórias que não são as mesmas.
mas que aí cada um você vê o esforço, você vê a forma de contar, você vê que há as diferenças, pronto, as meninas fazendo personagens masculinos e vice-versa, e os meninos que contaram outras histórias. Então, assim, é muito do esforço, do que se pôde fazer naquele momento, do que se retrata ali. E Então, também uma escolha da direção, por exemplo, que pode, né? eu vou optar para fazer esse trabalho só com meninas. Sim. E aí faz essa escolha para quê? Um texto onde existe alguns preconceitos contra a mulher. Então, a direção diz, vamos optar para fazer só as meninas As e visões, elas vão né? questionar. Ou seja, é uma saída para questionar que a direção Exatamente. teve e que é diferente E não dá para colocar nisso realmente numa competição. Mas aí, assim, eu particularmente eu não gosto, sou contrário à competição. Mas o Festuer esse ano, ele ainda foi competitivo, Ainda sim. foi. Tivemos, mas todas as escolas, elas ganharam esse troféu de participação, um troféu muito bonito, uma obra de arte feita por Kátia Flashman, que eu espero que Cícero ponha, né, consiga Sim. colocar para as pessoas Lindo. acompanharem, né? Vê também no @Festuerne Oficial. E uma coisa No muito Instagram. artesanal, porque uma cerâmica que tinha todo um processo, né, num forno artesanal, que passava muito tempo, que alguns se quebram, outros não é uma coisa exata. Então, por mais que você pareça que é o mesmo, mas cada troféu daquele foi feito de uma maneira particular. Ele tem uma diferença, uma chama maior que a outra, uma menor, um pouquinho mais largo, porque justamente por essa coisa da artista, que não é um processo industrial, que eu coloco na fábrica e me dê aí 50 troféus e sai tudo do mesmo jeito. Não, foi algo artesanal, porque o Festuerne é artesanal, e eu acho que é uma grande vantagem a gente ter esse tempo nos dias de hoje, das crianças poderem ler. Tem uma escola lá em Pendências, que inclusive é a escola que tem os estudantes com a menor faixa etária. Tem crianças de 7 anos, 8 anos. Inclusive, nessa competição, quem ganhou o prêmio de melhor atriz, coadjuvante e a principal, são crianças dessa escola, acredita? 6 anos, 7 anos, 8 anos. Ai, meu Deus. E não sabendo ler ainda, estão aprendendo a ler através do teatro, né? Que deu essa possibilidade com o professor, a professora dizendo, agora é isso, agora fale isso. Não tem quem diga que está aprendendo a ler agora. Isso então, é o Festuerne lindo. ajuda isso também. E isso é lindo porque, assim, você vê a cultura com toda a liberdade que tem, muitas vezes, né, rechachada, mas tudo bem, tem a liberdade que tem e, ao mesmo tempo, disciplina. Né? Ensina, mostra, é muito legal. Porque assim, o teatro tem uma liberdade, mas ele precisa de dedicação, precisa de comprometimento. Não dá para a pessoa... Não existe aquela coisa de fulano é inspirado, chegou e fez. Tem muito suor ali. Porque muitas vezes algumas pessoas, infelizmente, acham que é tudo jogado, baderna, né? Tudo ali... Como se fizesse de qualquer jeito. Exatamente. Eu digo que tem mais transpiração do que inspiração. Né? Tem que estar sempre ali. O Festuerne traz essa possibilidade para esses jovens, essas crianças, né? Terem isso e ter uma base de sensibilidade também, que a gente tem sofrido muito por falta dela nesses tempos, né? E a cultura traz isso, o Festuerne traz isso. E é uma também. coisa coletiva legal. também, sabe, Aline? De você esperar pelo outro, de você ouvir o que o outro, você não interrompe a fala do outro, é algo coletivo, pensado coletivamente, não dá para fazer isso sozinho, né? Porque tem toda uma equipe. Então, eu acho que na prática talvez seja a primeira prática para muita criança, muita adolescente, a primeira prática coletiva assim na essência mesmo, talvez tenha sido para muitos essa experiência com o Festuerne. Muito legal. De esperar o outro, de ver o outro. Muito eu acho que legal. Eu acredito muito no poder da coletividade. Sim. Da cooperação, da solidariedade. Eu acho que a gente está num tempo em que o individualismo é muito forte, né, muito fortalecido. E eu acho que até
um dos defeitos da nossa sociedade, que tem tanto problema, eu acho que passa por aí. Por exemplo, nós estamos agora no Brasil debatendo, tivemos uma conferência municipal de cultura semana passada. Fui até um conferencista dessa conferência. Para a implementação do Sistema Nacional de Cultura, que é o SUS da cultura. Foi baseado no SUS, né? E aí, assim, há todo um mecanismo que é pensado, que está sendo que está sendo pensado para a participação das 3 esferas do poder, a federal, a estadual e a municipal, com uma outra que é muito importante, que é a participação popular. Sim. Então, assim... É essencial também. É um sistema que vem que, se for feito da forma que está sendo pensado, que está sendo colocado, acaba com essa coisa do personalismo, dessa coisa da personalidade, porque quando vem para o município uma verba federal, algo através desse sistema, não é o camarada, o indivíduo que traz, mas é o sistema que tem todas as cadeias, tem todas as suas esferas, tem a participação popular através de conselhos de cultura, essa coisa toda. Então, eu acredito nessa coisa da coletividade, mas sei também que é muito difícil, porque a gente imagina o SUS, que vem disso, e o indivíduo acaba armando maneiras de, através de corrupção, deturpar o sistema. Por exemplo, a pessoa que está na fila e conhece essa coisa bem popular, conheça o político, fale com ele, acaba pulando a vez na fila, né? Coloca por influência política, a pessoa que está atrás da fila passa na frente de um monte. O sistema não prevê isso, mas o indivíduo vai lá e joga e faz isso, burlando o sistema que não permite isso acontecer. O sistema é maravilhoso. Aí as pessoas ficam, por exemplo, o SUS não presta. O SUS é maravilhoso. Se funcionar, é uma coisa assim de participação. Se não tivesse ele. A gente pegar, por exemplo, a participação popular, porque o SUS também tem um conselho, prevê os conselhos de saúde municipais, né? Mas aí, geralmente, os poderes, né, essas esferas acabam cooptando pessoas. A participação popular da sociedade civil acaba sendo também, em muitos casos, em muitos municípios, a voz das prefeituras, que já têm seus representantes. Acaba ganhando essa outra fala. Então, tudo é muito amplo. Não tem como falar de teatro, falar de Festo Erne falando só do papel. Só do papel. Para o próximo ano, o que é que você está pensando, Festo Erne? O que é que você está... Sua cabeça está fervilhando. O que é que você está pensando? No próximo ano, assim, a gente não sabe como vai ser, se eu estaria à frente, mas o que a gente está deixando com muito carinho, que o nosso papel é encerrar esse Festo Erne, é deixar o maior número possível de coisas. Já temos um relatório que está quase finalizado, estamos aguardando só essas avaliações finais com as escolas, para a gente poder dar prosseguimento a isso e avançar mais. Eu acho que trazer outros estados, ter mais tempo ainda ter mais tempo de capacitação, eu acho que nunca é demais, pelo contrário, eu acho que é uma coisa que dá uma diferença enorme. Esse ano mostrou muito isso. Quanto mais tempo você passa, coloca alguém capacitando os professores, que geralmente não são pessoas de teatro, aquilo vai influenciar para que o trabalho seja melhor. Eu acho que tem muita coisa a se andar. Eu acho que a competição é algo que precisa ser pensado, discutido, como é que a gente faz isso. E, assim, o professor Esdras, que é o pró-reitor de extensão, a gente conversando por esses dias, ele já aponta também para a gente poder fazer uma preparação antes do Festo Erne nas escolas. Por exemplo, esse ano antes da gente, muitas escolas, elas não, talvez, levaram desvantagem no momento da seleção que a gente conversou aqui, por falta, e aí não é um problema só das escolas, é um problema cultural nosso, por falta de não saber elaborar o projeto, a proposta, tal, que quando a gente ia ler, não existia uma proposta. A pessoa escrevia algo, mas não era uma proposta. Então, eu acho que passa por aí. A gente tem, hoje, uma quantidade de editais enormes, mas a gente precisa ter essa capacitação também. Como é que a gente escreve isso? Então, eu acho que a gente apoiar essas escolas lá
como é que... Fazer oficinas mesmo de construção de projetos, que eu acho que isso já dá uma ajuda, porque temos agora alguns editais que, inclusive, se uma escola quiser participar, ela pode participar. Mas como é que a gente capacita também, sabe? Para a pessoa pegar aquele espetáculo e não morrer depois do Festa UERN. Dar asas para ele prosseguir e ali construir e mais adiante. Dionísio, queria agradecer. Gente que agradece. Voou o tempo, bate-papo aí, muito interessante sobre vocês. cultura. Agradecer a conversa, agradecer a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um, o Ernicast. Até lá! Pois é, curta, comente, compartilhe. Até a próxima edição.